Fala, pessoal, muito boa noite a todos. Fazendo um vídeo aqui, pessoal, de hoje, quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, fazendo um vídeo aí de fechamento dos mercados. Notícia boa aí, pairando aqui para o mercado brasileiro. Copom acabou de baixar a Selic aí em meio ponto percentual na sua movimentação. Essa é uma notícia boa, principalmente aí com relação à renda variável, estimula a renda variável, estimula o investimento. A partir desse momento, tá, pessoal? A gente tem, então, um impulso aí para o investimento dentro do mercado brasileiro, seja investimento de renda variável, investimento em capital para empresas e etc. Isso acaba sendo uma notícia muito boa. Só lembrando que o mecanismo de transmissão da política monetária ela demora por volta aí de 8 meses para bater do lado real da economia. Então, essa queda de meio ponto ela vai ter as suas repercussões daqui a 8 meses, né? Aproximadamente, até menos, dependendo da situação, mas geralmente aí você tem uma demora, né, nesse mecanismo de transmissão para o lado real da economia. Mas isso já é um passo para o afrouxamento monetário. E essa notícia ela é bem positiva, principalmente aí para o Ibovespa, tá? Acaba sendo uma notícia ruim para a movimentação aí do câmbio, né? Isso tende a trazer uma oferta maior de moeda, né? Então, você tem uma oferta maior de real. Por que você tem uma oferta maior de real, pessoal? Para vocês entenderem. Quando você desce a taxa de juros, aquele dinheiro que fica entesourado na renda fixa, ele tende a sair de lá buscando novas oportunidades para rendimentos maiores. A partir desse momento, o dinheiro entra em circulação, aumenta a oferta monetária. Nesse caso, o que o Banco Central está fazendo é justamente isso, aumentar a oferta monetária. Inclusive, quando ele baixa os juros, não é que ele vai lá, né? Por exemplo, a gente viu agora, baixou os juros, mas não é uma canetada, né? Então, ele faz um aumento da oferta monetária, colocando mais dinheiro em circulação, no caso real, e aí você desce os juros, porque aí teria ali uma atratividade menor, né? O dinheiro ali não querendo ficar preso, tá? Isso daí tende a fazer um aumento de demanda aí pelo dólar, tá, pessoal? Então, a gente tem uma movimentação que pode trazer o inverso aí, e o dólar trazer uma valorização nessa sua movimentação por conta aí da diminuição entre o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos. Ele diminuiu agora esse diferencial de juros. Lá o último aumento foi de 0,25, aqui caiu meio, então você tem uma diminuição menor de 0,75 no diferencial de juros. Então é quase 1%, é bastante. E nesse caso aí, né, existe um pouco aí sobre a ótica do gringo de olhar para a renda fixa e falar, pô, a renda fixa do Brasil já não está ficando mais tão atrativa. Ou vai para a renda variável, ou sai do país e busca renda fixa em outro lugar, né? No caso, se você tem uma taxa de juros alta num país desenvolvido, isso acaba sendo mais atrativo do que tomar risco num país em desenvolvimento, né? Um país subdesenvolvido, que seja aqui o nosso Brasil. Vamos compartilhar o gráfico aqui para ver com vocês, tá? Então, dá uma olhada aqui. Aqui está, né, o relatório aqui do Copom, tá? Ele baixou aí a taxa de juros no dia de hoje, ok? Então, no comunicado, ele alertou aqui que o ambiente externo ainda mostra bastante incerteza, né? Porque a gente está tendo ainda uma incerteza, tá? Isso aí também marcado principalmente por núcleos de inflação que ainda são elevados ao redor do mundo, bastante resiliência do mercado de trabalho. Isso daqui ele está alertando porque hoje mesmo, tá? A gente viu saindo os números da ADP, que são a criação de empregos do setor privado nos Estados Unidos, que veio acima de 300 mil, era esperado 180, isso mostrando que o emprego ainda segue bem resiliente lá fora. Então, ele colocou aqui no seu comunicado, e os bancos centrais das principais economias do mundo, eles ainda estão determinados aí para promover convergência de taxa de inflação para sua meta, ou seja, a gente ainda tem os Estados Unidos subindo juros, a Europa, né? A última reunião na semana passada que teve nos Estados Unidos, na Europa, amanhã tem reunião, inclusive, no Banco Inglês, ainda é tudo aí para uma movimentação de alta. Os únicos lugares ali que acabaram mantendo aí a taxa de juros aí dos principais países foi o Japão, que acabou mantendo a sua taxa de juros, e na China também a gente teve estímulo ali na China, mas no restante aí basicamente quase todos eles acabaram aí subindo os juros, tá?
Ele também destaca aí as expectativas de inflação de 2023, 24 e 25, apuradas aí pela pesquisa do Boletim Focus, que recuaram. Então, isso acaba sendo algo positivo, porque se você pegar o cenário doméstico, né, o conjunto de indicadores mais recentes da economia segue consistente em um cenário de desaceleração econômica. Então, por conta disso, tá, ele viu aí que poderia ter espaço aí para esse corte das taxas de juros nesse momento atual. Também colocando aí que as projeções de inflação do próprio Copom, tá, nesse cenário de referência, fica em torno de 4,923, 3,424, aqui já entra dentro dentro da meta dele, tá? Dentro da banda da meta, e 2025 também. Então, essas projeções para a inflação dos preços acabam ficando aí, os preços administrados são de 9,4 em 2023, 4,6 em 2024, 3,5 em 2025. Então, nesse momento, né, ele até ressalta que permanecem os fatores de riscos de ambas direções, riscos de alta para o cenário inflacionário e expectativas de inflação são um dos destaques, persistência de pressão inflacionária no exterior, também destaque, e a maior resiliência aí na inflação de serviços. Essa daqui é um problema, né? Porque a inflação de serviços ela acaba aí cedendo somente em um cenário mesmo de recessão. Mas, por enquanto, o Brasil passou ileso, tá? Então, a gente não viu recessão e a gente está vendo aí nesse momento esse corte da taxa de juros entrando aí numa movimentação, tá, pessoal, de afrouxamento monetário, tá? E também o que ele destaca aqui, tá, entre esses riscos de baixa, né, seria uma desaceleração da atividade econômica global. A gente viu aí o PMI saindo aí bem mais fraco na sua composição, nos seus números aí ontem, tá? E também ele coloca aí os impactos de aperto monetário sincronizado ao redor do mundo, ok? Então, isso também acaba impactando. Mas, como você pode ver aqui no destaque, tá? Apesar dos cenários avaliados, o balanço de risco amplo de conjuntos e informações disponíveis, o Copom decidiu reduzir a taxa de juros em meio ponto percentual para 13,25 e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte de 2024 e 2025, que é o que o Banco Central estava sempre colocando ali para trabalhar, né, num horizonte um pouco mais longo aí nessa movimentação, ok? O Copom também avaliou a alternativa de reduzir a taxa para 13,5, mas considerou ser apropriado adotar um ritmo de queda de meio ponto nessa reunião em função da melhora do quadro financeiro, reforçando, no entanto, o firme objetivo de manter a política monetária contracionista para a reancoragem das expectativas e a convergência de inflação para a meta no horizonte relevante. Então, provavelmente, ele deve cortar os juros, mas deve ainda fazer uma pausa, depois cortar mais ali para frente, tá? A conjuntura atual caracterizada por um estágio de processo inflacionário que tende a ser mais lento, né? Isso aqui acaba pegando bastante. Tanto que nos Estados Unidos, quando eles fizeram a reunião aí do Fed na semana passada, o que eles colocaram é o seguinte, que provavelmente, tá, nessa questão aí sobre os juros lá fora, ele vai se manter num patamar mais elevado por mais tempo para a fim de controlar a inflação, ok? E você vê, ó, que se confirmando esse cenário esperado, né, os membros do comitê, né, eles colocam aí a redução de mesma magnitude nas próximas reuniões, mas tem que manter isso, tá? E avaliam que se esse ritmo for apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo de desinflação, o comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução dinâmica inflacionária. Então, ainda vai ter caso a caso para ser avaliado. Em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e atividade econômica. E aí a gente tem aí a votação, tá, sobre as taxas de juros. Votaram por redução de meio ponto o Roberto Campos Neto, né, que é o presidente aí, tá, pessoal, do próprio Banco Central. Ele votou ali a favor de uma redução. Ailton de Aquino também votou por redução, tá? Então a gente também teve isso. Carolina de Assis Barros também votou por redução. Gabriel Galípolo também votou aí por redução.
tá? E Otávio Ribeiro Damasio também votaram aí pela redução de meio ponto. Só que a gente teve aí, foi 5-4, né? E aí teve outros dirigentes do Banco Central votando apenas pela redução de 0,25. Então foi uma briga aí um pouco apertada. Mas ainda assim conseguiu aí a taxa caindo nessa movimentação, tá? E também aqui, né, só entrando em parênteses aí, que nessa trajetória para a taxa de juros extraída da pesquisa Focus, a taxa de câmbio parte de 4,75. Lembrando que a partir desse momento a gente pode ter aí um dólar talvez um pouco mais valorizado aí nessa movimentação. Mas a notícia é boa, tá? Então vamos ver amanhã como o mercado vai reagir. Índice Bovespa, inclusive, estava bem contagiado com essa movimentação. Hoje o dia, tá, pessoal, ele foi extremamente, se a gente olhar aqui, ruim para quem estava acompanhando o mercado americano. Veja só o Nasdaq futuro, quanto o Nasdaq chegou a cair aí 2% na sua movimentação, 2,24%. Ele, inclusive, perdeu esse suporte mega importante aqui dentro do Nasdaq, tá? Indo aqui de encontro com essa linha aqui mediana desse canal. O S&P também chegou a cair forte, 1,4% na sua movimentação do pregão de hoje, fechando basicamente nas suas mínimas. O Dow Jones, por sua vez, ele caiu, mas foi o que menos teve queda, impacto de queda. A gente teve também quedas aí generalizadas na Alemanha, que segue bem forte, inclusive a Alemanha está em recessão, tá, pessoal, nesse momento. Em FTSE, Londres também caiu bem forte aí. E agora, daqui a pouquinho, a gente vai conhecer ali para ver como está ficando a questão lá no Japão e na China, tá? Mas também, ó, já precificando uma abertura aí da sua movimentação em baixa para agora, para o dia de amanhã. Então, olhando nesse cenário todo, o Ibovespa, tá, pessoal? Pô, ele seguiu aí bem na sua movimentação, ele conseguiu fechar aí praticamente ileso nesse movimento total aí do índice Bovespa. Então, isso é bem positivo, tá? Veja só que nós temos aqui, pessoal, tá? A nossa bolsa que é negociada lá fora, né? Nesse momento, se vocês olharem o EWZ, que é o Brasil, no aftermarket, ele virou para o campo positivo, inclusive, com essa notícia, mas você vê que o real futuro está perdendo força. E significa que o real aí, ele tem uma tendência, tá, pessoal? Para uma movimentação agora até de desvalorização, até ficar toda a expectativa aí certinha, ancorada desse movimento. Aqui eu tenho o gráfico dele, tá? Então vamos pegar aqui, vamos olhar, ó. Veja só, se a gente colocar aqui, vamos colocar um time frame mais curto de 1 hora, tá? Então, ó, a gente tem o pregão de hoje, né? Que tá aqui, esse é o pregão de hoje do Real Futuro, e ele abriu aqui já o pré-mercado dele, caindo, tá? Então a gente tem uma movimentação de queda aí com essa notícia, nessa movimentação. O Real Futuro, ele é o inverso do nosso dólar aqui que a gente acompanha. Então, como que a gente chega no valor, tá, pessoal? O cálculo é o seguinte, você tem que pegar aqui 1 e dividir 0,20575, que é o que está aqui no gráfico, ok? Então, você divide, vai dar 4,86. 4,86 é o valor do dólar aí para agora. Então, vamos ver aqui o dólar como ele está nessa movimentação atual, tá? Vamos pegar aqui o dólar à vista, né? Primeiramente, para a gente ver, tá 4,81, mas você vê que pelo cálculo ali a gente chegou em 4,86 para o dólar. Então, pode ser que ele tenha uma movimentação de alta aí, né, nesse contexto atual. Vamos avaliar no pregão de amanhã para ver se isso muda, né? Porque como é uma expectativa boa para o mercado brasileiro, pode ser que ainda tenha impulsão aí, tá, pessoal? Reativando o contexto de renda variável. Então vamos ver como que isso acaba aí repercutindo, se isso acaba tendo uma melhora, tá, nessa movimentação. Mas por enquanto aí a notícia acaba sendo positiva. Então tudo aí ficando positivo. Lembrando que para essa reunião do Copom, né, essa queda de meio ponto, tá, quem fez a diferença aí deve ser o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Gallipo, né? Ele é aliado do governo, tá? Então, o governo já estava fazendo pressão ali sobre uma queda mais forte das taxas de juros. Então, com certeza, isso fez diferença. Ele é um dos novos diretores do Banco Central, que foi indicado, inclusive, pelo Lula, fazendo a diferença nos votos aí da própria taxa de juros. E a pressão já
sobre o próprio Roberto Campos Neto, né? Você que acompanha o noticiário, vocês já devem ter visto aí que existe uma pressão forte aí em cima do Roberto Campos Neto. Pessoal, então, para amanhã a gente vai ficar de olho nessa resistência, tá? Do índice Bovespa, se essa resistência for rompida aí, por conta dessa notícia, porque acaba sendo uma notícia, pô, Brasil, primeiro país aí agora, saindo já num território de afrouxamento, ou seja, o aperto monetário ainda existe, porque a taxa de juros ainda é alta no Brasil, tá? Meio ponto não vai fazer a diferença para um país que tem juros real em torno de 10%, esse é o juros real do Brasil, então ele diminuiu meio ponto, não é de se dizer, porra, né? Diminuição do século, não é, tá? Mas de qualquer forma, a gente tem uma expectativa aí de que o mercado possa positivar nesse movimento, e até acaba sendo uma notícia até interessante, porque poderia vir 0,25, né? E veio meio, então isso acaba sendo bem interessante. Eu separei até alguns papéis aqui para vocês, tá? São papéis que eu estou de olho aqui dentro do mercado, e agora com essa movimentação, né? Eu vou ficar de olho principalmente no gráfico semanal, né? Então, alguns papéis aí que me chamam a atenção. Entre eles, nós temos os papéis aí da Açaí. A Açaí está querendo fazer um pivô de retorno aqui, né? Já fez uma volta em V no semanal. A gente está vendo aqui a Açaí já querendo cruzar a média móvel de 20 indo para cima. Tá? O OBV um pouco de agressão aqui nessa sua movimentação. Então, isso é um contexto de atenção. A Arezo também me chama a atenção aí para eu ficar de olho nesse cenário, né? Porque ela tem aqui um power breakout da 9 no semanal. A gente tem também a própria B3, tá? Ela também tem um power breakout aqui no semanal. Ainda não tinha conseguido o rompimento. Pode ser que ela consiga o rompimento. Seria um movimento muito interessante aí da B3. O próprio Bradesco, tá, pessoal? O Bradesco ele ainda está um pouco travado aqui pela 200, mas também está naquele cenário de power aqui pela média móvel de 9. PRAP também é um papel que chama atenção, porque essa movimentação encontrou um suporte importante, né? Você vê um suporte aqui, basicamente de um fundo, né? É que se a gente for contar quantas vezes bateu, dá mais de 3 vezes, mas você entende aí que seria uma espécie de um fundo triplo, tá? Então, movimentação aí pode repercutir para o lado positivo. Nós temos também aí um papel que esse sim está bastante atrativo no semanal, que é Brasil Foods. Brasil Foods está fazendo um pivô de afastamento inferior, tá? A gente vê o OBV aqui avançando na sua movimentação. Se ele romper esse topo, Brasil Foods tem cenário de reversão, média móvel de 200 extremamente longe dos preços. Precisa esperar, tá? Não dá para você antecipar nada, mas a movimentação acaba sendo positiva aí nesse movimento para Brasil Foods. Nós temos também aí as ações da CEMIG, que também aí chamam a atenção de continuação, power breakout na sua movimentação. Tem alvo ali próximo de 14 e 14, tá bem bacana aí as ações da CEMIG. CPFE3 também tem contexto ainda numa movimentação mais positiva. Vamos ver se isso aqui não frustra, tá, pessoal? São papéis mais defensivos do mercado. A própria Copel, né, também aí chama atenção. Você vê que o gráfico semanal dela aqui, ó, bem bonito, semanal. Falta aqui um pouco de volume no OBV, tá? Mas vamos ver amanhã como é que vai ficar. Esses papéis eles podem ter uma repercussão negativa, tá? Nós temos também os papéis aí do Carrefour, tá? Fazendo movimentação aí para o lado positivo, Carrefour. E nessa movimentação positiva, tá? Do Carrefour, a gente tem alvos ali para casa dos 15,72, que também está bem interessante essa movimentação dela aí, que reverteu aí com força no semanal. A gente assistiu já a movimentação de alta forte da Cyrela, inclusive bem impulsionada diante desse contexto, tá, de juros mais baixos, tá? Favorece aí o setor de construção. A gente ainda tem alvos aqui para a Cyrela, alvos mais longos que a gente projetou para esse papel. Você vê que a movimentação segue forte aqui para a Cyrela, um dos papéis que mais se recuperarem, mais estão subindo no ano de 2023. Temos também, pessoal, desses papéis, a Eco Rodovias, que chamou a nossa atenção aí para um lado positivo, fez um afastamento aqui na semana retrasada, basicamente de livro, tá? Com gift, chama atenção de continuação. A própria Eletrobras, tá? Ela tem um contexto aqui chamando atenção, ela pode acabar o rompimento dessa resistência. Então, aqui eu já deixo um alerta para ficar de olho e olhar toda semana ela para ver em que momento ela faz esse rompimento. A própria Eneva também
chama a nossa atenção nessa movimentação, né? Ela está dando um rompimento aqui. Veja que aqui é interessante que a média móvel de 200 períodos ela aponta para cima, então significa que aqui a saída para a Reneva ali acaba ficando bem interessante, tá? Nós temos aí também o próprio Fleury, que chama a atenção, né? Se você olhar o gráfico semanal, isso daqui é um pivô de afastamento inferior. E o que mais chama a minha atenção no Fleury é o OBV, né? Que mostrou aqui tá, uma acumulação interessante. Nós temos também aí os papéis da Apvida, que chamaram a nossa atenção no semanal também, tá, pessoal? Deixa eu até apagar aqui, esse gráfico meu ele está um pouquinho poluído, né? Apagar aqui, ó, você vai perceber dessa movimentação que tem um pivô de alta ali numa situação de power breakout. Se nós projetarmos esse movimento inverso, tá? Ela ainda pode ter o rompimento aqui e buscar alvos mais longos aí dentro da Apvida. A própria IP3 também é um papel que chama a atenção, né? Aqui ainda não chegou a dar rompimento dessa resistência, mas é algo aí para a gente ficar de olho. O Itaú mesmo, aí, que tem um breakout aqui em cima, é um power no semanal, no diário é um breakout, né? Então eu vou marcar esse topo para ficar de olho aí durante essa semana para ver se ele ganha força de rompimento aí para o Itaú. Nós temos também JBSS, tá fazendo um contexto aí de positivo. Veja que ela armou um pivô de alta, JBSS. Então, se você olhar Brasil Foods e JBSS, e aí ó, tem Marfrig também. Elas estão todas basicamente no mesmo contexto. A própria Marfrig também está no mesmo contexto nessa movimentação aqui, ó, também querendo buscar aí um pivô de alta, tá, pessoal? São papéis ali que chamam muito a nossa atenção. Vamos ver. Aqui só tem um problema que tem divergência do próprio OBV, mas tem a JBS e tem a Brasil Foods. A gente, né, o papel que fica sempre naquele hype, né, das notícias, Magazine Luiza. Magazine Luiza já é mais complicada a situação. Pode ser que ela tenha uma repercussão positiva aí por conta dos juros? Pode ser. Mas você vê que o gráfico dela tem uma indicação de baixa e não de alta, né? Vamos acompanhar, tá? De certa forma, existe uma acumulação aqui do OBV que pode trazer algum contexto positivo, desencadear alguma movimentação positiva aí para os papéis da Magazine Luiza. Nós temos também aqui os papéis da Multi, que também chamam a atenção, só que aqui está com muita divergência. De qualquer forma, eu vou deixar um alerta aqui nesse topo para ficar acompanhando pelas próximas semanas. Temos também os papéis da Natura, que também chamaram a nossa atenção. No caso, o OBV ainda não fez o rompimento aqui, ele precisa fazer esse advance de breakout para cima. O próprio semanal tem um pivô de reversão e a gente vê que ela está completamente esticada da média móvel de 200 períodos. Nós temos também os papéis ali da Petrobras, tá? Que tem uma movimentação aí para o lado mais positivo também, Petrobras. Vamos ver se ela continua aqui, vai depender muito aí do cenário externo. Positivo também é um papel no semanal, tá, pessoal? Ele está num halt aqui pela média móvel de 9. O que me chamou a atenção de positivo foi esse movimento de advance de breakout do OBV. Nós temos também a Raizen chamando aí a nossa atenção nessa movimentação de halt. Ela também pode ter contexto ali para uma continuação para o lado positivo. E nós temos a RDOR, que também chama aí nossa atenção. Inclusive, ela rompeu já um pivô aqui, a RDOR, né? Vamos ver o quanto isso aí tem força de continuação. TOTUS também chama a nossa atenção aqui no mercado, porque ela tem também aí uma possibilidade de romper um pivô de alta no gráfico semanal, tá? Então, eu estou olhando só gráfico semanal. A Vivo também chama a atenção, tá? Ela também tem um pullback perfeito na média móvel de 20 em situação de halt. Essa semana começou aí indicando movimento positivo para as ações da Vivo. Vou deixar também um alerta aqui nesse papel, tá? E nós temos aí a Vale, que aí a Vale já está um pouco mais difícil por conta lá da China, mas enfim, a movimentação dela aí, por enquanto, não perdeu esse mega suporte do 64, ok? Aí vamos acompanhar, tá, pessoal? Porque, querendo ou não, o cenário interno aqui, nosso, brasileiro, ele é positivo, mas o cenário externo, ele está completamente negativo. Veja que o minério de ferro, tá, pessoal? Ele já começou o dia caindo lá 1,16, lá em Singapura. Ele já começou o dia caindo, o minério de ferro.
O petróleo também já terminou a sessão e já está em queda, tá? Então, petróleo, minério de ferro, tomando um tombo nessa movimentação, tá? Isso aqui já traz para a gente aí, tá, pessoal? A gente já fica meio milindrado aí da movimentação. Se você olhar também os futuros lá fora, eles vão estar positivos agora, porque eles simplesmente aí, né? Eles tombaram nessa movimentação do pregão de hoje. Mas aí você pega, vamos pegar primeiro aqui Hang Seng. Você vê que Hang Seng também já tem uma movimentação de baixa. Daqui a pouco o mercado está abrindo lá. Você pega também Xangai também de baixa, mais forte. Você pega também o Nikkei também de baixa, mais forte, tá? Então, a gente vai ter que avaliar mais essa movimentação de perto depois para ver aí o que vai acontecer. De certa forma, o real aqui, tá, pessoal? O real futuro. Então, ele puxou aqui para o lado um pouco negativo. Isso já é um candle aqui depois da notícia, tá? Então, isso significa que o dólar pode estar subindo amanhã. E nós temos o EWZ, tá? Você vê, ó, EWZ nesse momento, pessoal, ele deu uma porrada aqui de 1% para cima. O EWZ, ó, aqui tá o EWZ, né? Então, ele deu uma porrada de 1% nessa movimentação. Ele não estava com isso, né? Como vocês viram, o mercado caiu no dia de hoje, tá? Essa porrada do EWZ provavelmente já está aí por conta aí desse contexto da própria Selic, né? Você vê que esse aqui é o candle, ó. O candle aqui, né, marcando 17 horas, que é o candle ali do fechamento do mercado, que foi agora, né? Foi agora aí às 18, que saiu entre 18 e 19, e aqui o candle das 19. Então, ó, do fechamento até agora, tá? Ela sobe aqui o EWZ 1,82% do fechamento aqui, do fechamento regular do pregão, né? Se a gente colocar aqui, vamos colocar um time frame curto, 5 minutos, para vocês verem, ó. Tá? Então, saiu a decisão, ó, puxou para cima. É que não tem muita liquidez no mercado brasileiro, mas você vê que deu uma puxada para cima. Se eu colocar aqui o gráfico de hora, tirar aqui o pré-mercado nesse movimento, né? Então, tiramos aqui o pré-mercado. Então, aqui está o fechamento, né? Então, ali está o movimento. Então, subindo aí em torno de 1,8% nesse momento, ok? O EWZ. Então, o mercado, de certa forma, ficou um pouco animado, né? Vamos ver, inclusive aqui, ó, tá? Nós temos aqui a Vale, ó. Essa daqui é a Vale. Vale puxou um pouquinho para cima, mas é muito pouco. Petrobras também puxou aqui um pouquinho para cima. Quanto está puxando Petro? 1,5 para o lado positivo. Vamos ver o Itaú? O Itaú é interessante, tá? Então, o Itaú ficou no 0 a 0, puxando bem pouquinho aqui. O Itaú puxando 0,3. O Bradesco também está no 0 a 0, né? Então, não está com grandes alterações. Vamos ver, ó, não tem grandes alterações do Bradesco, tá? E vamos ver o Banco do Brasil. O Banco do Brasil também não tem grandes alterações. As ações que podem ter mais alteração, tá, pessoal, nessa movimentação, são ações que podem estar ligadas aí mais ao varejo, né? Setor mais sensível da taxa de juros. Pessoal, tudo pode mudar, tá? Então, pode ser que de repente chegue amanhã o mercado mude, tá? Então, por hora, ele reagiu positivamente aqui no pré-mercado, no aftermarket lá nos Estados Unidos, mas isso pode mudar amanhã, ok? Vamos avaliar amanhã nesse pregão, porque às vezes o otimismo é tanto, tá? Que aí chega o fato e a bolsa vem e traz uma realização porque já estava precificada. Embora a gente, pelo que a gente vê, assim, muito, o que estava mais precificado era em torno de 0,25, não meio, né? Então, meio ponto percentual é bacana e essa movimentação para ele. Se a gente vai conhecer melhor amanhã no pré-mercado, então convido vocês a estarem no Morning Call amanhã no pré-mercado para a gente saber melhor, tá? Se não vai vir, por exemplo, pô, sobe no boato, cai no fato. É isso que a gente tem medo aí que possa acontecer. Nesse primeiro momento, foi aí, né? Então, impulsionou. Mas vamos ver se até amanhã, né, os grandes fundos não leem aí esse comunicado do cupom e, de repente, pô, os caras falam, ah, caiu, mas não ficou legal aqui, entendeu? E aí desanimam no mercado, aí o mercado cai, e aí você fala, pô, como é que caiu? Isso pode acontecer. A bolsa, ela traz cada coisa que você não faz ideia, tá? Mas, por hora, a gente tem essa movimentação e esses papéis que eu estava passando para vocês
independente do Copom, tá, pessoal? Esses papéis que eu passei para vocês aqui, principalmente ali, papéis que eu gostei, né? Brasil Foods, um papel ali que eu realmente aqui eu vi esse gráfico aqui chamando bastante atenção. A JBSS também é um gráfico aí que me chamou bastante atenção pela movimentação do semanal. Marfrig, né? Também papel que me chamou bastante atenção. São papéis que estão aí querendo desenvolver um pivô. Então, independente do que aconteceria com a Selic, esse papel está desenvolvendo um pivô. O próprio Itaú, tá? Ele também tem um contexto de power breakout aqui na 9, ok? Então, independente de notícia, independente de viés macroeconômico, siga o gráfico, ok? E hoje o pregão foi exatamente isso, tá? Siga o gráfico. Hoje, nós do Projetos 10% tivemos operando aí nessa movimentação, a gente seguiu o gráfico, né? E a gente viu o dólar abrindo e ficando dentro de um range. Enquanto ele ficou dentro desse range, pessoal, a gente não moveu uma peça. A gente ficou esperando. Teve gente que até viu esse gift e falou, ó, já vou arriscar aqui a entrada do gift pelo alinhamento da 9, pelo alinhamento da 20. Até no 2 minutos chegou a deixar um contexto. Mas eu fui bem firme ali com o pessoal, esperando aí um contexto bem técnico mesmo, de saída de momento. E essa saída de momento foi aqui. Foi esse power breakout na média móvel de 9 e a gente fez a projeção dessa movimentação. Teve até uma trick entry no meio do caminho. Ele conseguiu pegar o alvo, isso foi bem legal, tá? Nessa movimentação. Foi basicamente aí um trade, um gain na movimentação do dólar. Depois a gente já saiu para o almoço e não ficou mais em cima. Se alguém acabou ficando em cima, fez um pivô de reversão? Fez um pivô de reversão. Mas cuidado que esse pivô de reversão teve um fechamento acima da média móvel de 20. E assim como ele fez um pivô de reversão ali do afastamento, ele também fez aqui uma volta em V. Essa volta em V, tá? Pelo contexto e pelo horário, 2h40, ela ainda pode ser considerada mandatória. Esse daqui, pelo fato de ter fechado acima da 20, não. Mas aqui eu poderia considerar um movimento como mandatório. E nós tivemos também a movimentação lá do índice futuro no pregão de hoje, tá? O índice futuro também chamou bastante a nossa atenção aqui, o índice, porque esse movimento do índice hoje, o gráfico dele, né? A gente olhou, a gente acabou entrando numa operação, mas a gente saiu do índice futuro, porque ela estava um pouco estranha no primeiro momento. A gente viu que ele estava ficando lateral, tá? Até o momento que ficou aqui o candle 16. Esse candle 16 fez um halt na 20 com a 9. No que ele fez um halt da 20 com a 9, a gente pensou, pô, isso aqui é um halt perfeito, vou botar aqui para vender na perda dessa mínima. No próximo candle ele foi para cima, foi para cima. A gente falou, pô, melou, vou cancelar aqui essa ordem de venda. Aí veio o próximo candle 19, fazendo de novo uma situação do halt na média. A gente falou, bom, então aqui vamos entrar aqui no rompimento do candle 19 e vamos projetar essa movimentação aqui para baixo, tá? Para a gente pegar um alvo. A gente entrou, ela deixou esse contexto dessa barra aqui, tá? Ficando basicamente anulada. O que a gente fez? A gente falou, não, melhor sair aí no 0 a 0. E a gente saiu no 0 a 0. Mas repara que aqui eu poderia ter um stop, por exemplo, aqui nesse topo, e ela não estoparia, tá? Ela iria embora. Mas a gente achou melhor sair no 0 a 0 porque eu percebi aqui um detalhe. Ela estava fazendo novas máximas. Então, aqui estava fazendo máxima aqui, ó, tá? Com relação a esse topo anterior, ok? E aqui também estava fazendo máxima com relação ao topo anterior e aqui também fazendo máxima com relação ao topo anterior. Então, isso daqui deixou aquele contexto, pô, eu vou vender, ela tá aqui, tá fazendo topo, aqui ela tá fazendo fundo, ela tá de lado, tá? Então, de lado, pô, é melhor eu ficar de fora, né? Eu não quero operar lateralização, eu quero operar tendência, tá? Depois a gente viu que ela deixou, né, um outro halt novamente, mas aí aqui, pô, já estava completamente desconfigurada a média móvel de 20, e aí ela trouxe mais um halt aqui no candle 32. Esse do candle 32 é até interessante, porque olha para a 9, né? A 9 foi para cima, apontou para baixo, fez um bear 180 no meio desse movimento, movimentação de venda. Mesma situação aí semelhante aqui anteriormente. E ela caiu. Mas a gente estava ali nesse momento já no dólar. Então, se estava no dólar, a gente não estava com essa preocupação de entrada para o índice futuro, tá? Ainda que a gente identificou que aqui deixou um gift, ele foi um pullback oculto lá do 2 minutos. Até tinha projetado esse movimento ali para o pessoal, mas
era do 2 minutos. E depois ela deixou um gift de volta em V, que também bateu aí para uma projeção. Quem operou à tarde provavelmente deve ter aí, talvez, feito uma compra aqui no candle no rompimento de 52, que eu não julgo, porque aqui a média estava alinhando para cima, então estava dando contexto do afastamento, só que acabou tomando stop nessa movimentação. E o índice basicamente ficou lateral, esperando aí o Copom, né? Vamos ver agora, amanhã, qual vai ser a reação ao Copom, ok? Por hora, tá, pessoal? A gente tem esse viés positivo para o Copom, né? A gente vê aqui, vamos ver de novo, EWZ, ó, tá? Positivo. Vamos ver como é que vai ser amanhã, antes da gente aí fazer as apostas, né? Você vê que ó, o real, quando eu comecei a falar com vocês, ele estava caindo 0,20. Ele agora está 0,50, tá? Que significa o dólar aqui para cima nessa movimentação. Então, seria projetar o dólar aqui para o lado positivo aqui, ó, tá? Só que o índice também, né? O índice, então, eu tenho aqui no gráfico de 15, tá? E buscar alguma projeção aqui do gráfico de 15 minutos. Se vamos supor que, né, o mercado consiga continuar nessa movimentação mais tranquila para amanhã, o humor não mude, etc, tá, pessoal? A gente pode ter aí alvos nesse sentido aqui do índice futuro. Vamos ver aí amanhã o pregão e assistir o pré-mercado. No pré-mercado a gente vai ter uma orientação melhor, tá? Se não vai ter nenhum sobe no boato, cai no fato. E como é política monetária e política monetária, ela é algo de longo prazo, né? Política monetária não é algo de curto prazo, é algo de longo prazo. A gente tem também aqui, tá, pessoal, a correlação com o DI, tá? Que está querendo aí buscar o rompimento dessa mínima, o DI. E se o DI conseguir romper essa mínima, a gente tem alvo ali para ele abaixo dos 10. Lembrando que 10 é um padrão aqui, um patamar de suporte muito forte do DI. E aí teria ali 9,91. Vamos ver aí como é que fica o pregão de amanhã. Promete aí bastante volatilidade para quem é trader, ok? Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Espero aí ter dado uma luz aí nessa movimentação aí que a gente estava esperando, algo aí que faz tempo que a gente não via no mercado brasileiro. E vamos que vamos, pessoal. Vamos ver aí se amanhã a gente consegue bons trades dentro do mercado. Eu espero vocês lá no Morning Call. Valeu, grande abraço!